O problema do Brasil é... Adriles, eu acho que para terminar assim, da minha parte, eu queria que você me desse, sei lá, ou desse para a nossa audiência, uma. Qual é, na sua opinião, a solução para o Brasil? Porque quando o Bolsonaro teve o poder, você falou, ele confiou e tal, não sei o quê, enfim, e acabou se dando mal. É, qual é a opção que a gente tem no Brasil? Realmente o caminho para o Brasil é o aeroporto? Ou tem jeito? Porque, cara, eu conversei com você, já conversei com o Frei, já conversei com um monte de gente, já conversei com o Rodrigo Pimentel, já conversei com policiais, já conversei, enfim, você conversa com todo tipo de gente num podcast como o meu, e eu me proponho a fazer isso. E, cara, quanto mais eu escuto, mais eu temo. Eu falo assim, cara, não tem jeito, cara. Assim, de uma forma geral, não tô nem endossando tudo que você tá falando, eu tô falando de uma forma geral. A gente vê crime organizado, enviesado com a política, enviesado com. Cara, é uma coisa assim, é tudo tão embolado que é difícil enxergar uma saída pro país. Você sabe que um famoso intelectual alemão, inclusive perseguido pelo nazismo, fugitivo da Alemanha nazista nos anos 40, chamado Stefan Zweig, escreveu um artigo interessante chamado Brasil, o País do Futuro. Meses depois ele se suicidou. Não é um bom prognóstico. Eu tô ouvindo falar que o Brasil faz o futuro há muito tempo. O problema é que o problema é que o Brasil ele voltou ao passado, né? O Brasil com garantias de liberdade, expressão, de democracia, ele está voltando a um sistema ditatorial simplesmente com um sinal trocado, com uma narrativa trocada. Eu acho que a gente tem que fazer uma coisa de cada vez. O problema do Brasil sobretudo, não é a política, é uma grande mídia enviesada, ideologizada. Agora eu estou falando como jornalista que fez PUC, tá? Uhum. Quando você tem os formadores de opinião, que deveriam ser jornalistas, que investigam a realidade, se investindo como militantes de uma ideologia, aí você tem que ter exatamente uma percepção clara do que não está dando certo. Quando eu fiz PUC, eu fui obrigado a ler toda a literatura marxista. Tudo, eu li tudo, Escola de Frankfurt. Até que um momento eu falei, mas peraí, é só marxismo que tem aqui? Então, é uma doutrinação total. Quando você tem os formadores de opinião que se transformam em artistas, jornalistas, comunicadores, influenciadores e até políticos, que eventualmente vão para a rua, eles passam a ideologizar a realidade, e essa ideologização da realidade se transforma em aprisionamento da realidade em vez de investigação. Então, você tem que exatamente investir na base. Na base. A base hoje é muito ruim, é ideologizada. Aí você vai me perguntar outra coisa. Por que esse pseudo-progressismo se tomou posse? Porque é uma ideologia fácil. É uma ideologia fácil do ressentimento. Você se coloca no lugar de vítima sempre para poder massacrar as outras pessoas. O Jean-Jacques Rousseau, que é o pai desse esquerdismo pseudo-progressista moderno, ele dizia isso. É o bom selvagem. A sociedade, eu sou bom. A sociedade me corrompe. Quem faz a sociedade é você. Entendeu? A questão do pecado original é o contrário. Você, que é uma questão mais conservadora, né, religiosa, você nasce filho da puta. Você tenta melhorar resgatando o outro da própria miséria espiritual ou material. Aí você deixa de ser filho da puta. A ética da responsabilidade individual. Então, essa ideologia nefasta, ela é fácil, porque é muito mais fácil você responsabilizar seu pai, sua mãe, seu patrão, sua ex-namorada, pela vida de merda que você tem, pela mulher que você não teve, pelo trabalho que você não tem. Então você tem que fazer um trabalho de base para estabelecer um princípio desvinculado desse tipo de ideologia pseudo-progressista de sempre culpar outros. Claro que tem opressões, que tem deturpações, mas se você não foca a questão da ética da responsabilidade do indivíduo, você foca na preguiça, na indolência. Na indolência você passa a criticar todo mundo pela vida que você não tem. É o ressentido que se coloca, mais uma vez, no lugar de vítima para poder massacrar os outros. Então, as universidades, as escolas têm uma doutrinação assim, de que existe uma injustiça social e você é bom e você não ascende por causa dessa injustiça social. Então, você coloca essas pessoas militantes, ressentidas, revoltadas, você pega esse sentimento de insurgência adolescente e coloca essas pessoas que vão ser futuros desembargadores, procuradores, juízes, jornalistas e políticos. Você tem que mudar a cultura por baixo. Agora, isso é um processo secular.
milenar, talvez. A questão é, a gente tem que pontuar, eu falo agora como político, como jornalista, como escritor, no que dá para ser feito a curto prazo. Porque tem coisas a curto prazo. Tem gente morrendo na cadeia e tem gente passando fome, porque o seu Lula gasta mais do que arrecada e, eventualmente, prometeu fazer isso tudo e está dando o que dando. Você tem que criticar o governo Lula, você tem que expor a hipocrisia, você tem que dizer que existe uma ditadura judiciária e tentar fazer, implementar algum tipo de lei, de legislação que possa melhorar a vida do empreendedor, que possa dar mais legitimidade às opiniões das pessoas, que pode limitar o poder de alguém que está sendo absolutamente nefasto, ou dentro do judiciário, ou dentro da própria presidência da República, é agir com as armas que você tem. Agora, numa perspectiva mais profunda, você tem que mudar a educação e a cultura brasileira na base. O desastre do Brasil é essa mentalidade que o Estado vai fornecer tudo o que você tem, que o Estado vai resolver todos os seus problemas, desde que você não conteste e não não conteste e não faça qualquer comentário contrário ao Estado. É o que está acontecendo, que explica a ditadura do judiciário e esse governo federal pavoroso, que se você correr o risco de criticar, você pode ser preso ou limitado ou perseguido pela própria justiça. Inclusive, estamos aqui com a nossa querida Seguro Olha aí, ó. Bet. Essa aí, eu vou te falar que essa casa me surpreendeu, rapaz. Porra, é bem legal essa Seguro Bet. Você tem um link aí pra entrar? Tenho, tá aqui na descrição. Então entra pelo link do Barba, se for matar a curiosidade lá, entra pelo do Bar pra dar moral pro podcast. Mas, Dá porra, uma moral essa lá. casa é bem legal, viu? Entendi. Na tua fala você falou da mídia. Eu sei que eu falei que era a última pergunta, mas essa de fato é a última. Você falou da grande mídia e tal, do papel da grande mídia, o que ela, assim, os problemas que ela traz com o discurso que é colocado. Mas você participou de um dos programas mais populares da grande mídia. Você pensava assim quando você foi pro Big Brother? Claro que eu pensava. E foi por quê? Meu querido, combater por dentro... Assim, Cavalo de Troia? É claro. Não, mas é um combate por dentro, não só por uma perspectiva de ideologia, questão de melhorar a cultura brasileira. E quando você participa de um programa de cultura pop, eu venho da poesia. Eu venho sujeito meio pernóstico, mas eu gostava de cultura popular também. Eu gostava desde Roberto Carlos, ou Chico Buarque, que é um cara de esquerda, inclusive, até T.S. Eliot, Ezra Pound, Marcel Proust. Eu sempre tive uma cultura diversificada. E eu tive uma simbiose muito parecida com um sujeito chamado Pedro Bial também, que era meu amigo, deixou de ser por questões políticas, inclusive. E, eventualmente, entrei no Big Brother com essa perspectiva de uma alta cultura pop. O Big Brother é um programa interessante, entendeu? Muito interessante, você confina pessoas valendo dinheiro, poder, glória, fama e projeção aqui fora, pessoas completamente distintas, que podem se engalfiar ou se amarem lá dentro. O Freud dizia que é através do jogo que você revela o verdadeiro caráter que você tem, não só para si, não só para os outros, mas sobretudo para si. Então, eu usei esses elementos do jogo para fazer uma tentativa de desnudamento de caráter, não só meu, como de outras pessoas. Do que elas pensam, o que elas podem deixar de pensar, o que elas estão atuando, até onde vai o caráter de uma pessoa. É um programa que, se bem trabalhado, pode ser um programa de alta cultura literária. Claro, depende das pessoas, depende do enfoque do programa, que é uma cultura pop, mais voltada para a adolescência. Mas se tiver olho, você pode ver como um programa de uma profundidade imensa. Combater por dentro é você estabelecer um princípio de uma cultura maior, e a alta cultura não é uma coisa pernóstica que eu estou falando, é você desvendar na raiz a natureza humana. O que é alta cultura? Dostoiévski, ele revela a alma humana como ninguém. Não é que ele é pedante. Proust, ele revela o ciúme, as artimanhas do amor, do desespero, da angústia de sofrer, de uma maneira impactante e real e crua, sem um politicamente correto. É o que eu tentei fazer no Big Brother. É claro que teve projeções pessoais que foram boas para mim. Eu trabalhei no UOL, eu lancei livros com o apoio do Olavo de Carvalho, eu fiz Lei Rouanet. Entendeu? Olha aí. Eu fiz Lei Rouanet. Olha aí. Eu fui um liberal da Lei Rouanet. Olha aí. Mas eu utilizei bem a Lei Rouanet. Quando eu falo de usar os mecanismos que a sociedade, as estruturas do Estado te dão para fazer uma coisa, para melhorar o Estado e melhorar as pessoas. Quando eu fiz Lei Rouanet, eu peguei obras de poetas consagrados, Proust, T.S. Eliot, Ezra Pound, Fernando Pessoa, Shakespeare, Drummond, e levei desde a PUC de Curitiba. Todos esses, desde a PUC de Curitiba, sei lá, até colégio do interior do Piauí, um movimento de alta cultura popular. Pegava temas como religião, família, sociedade, política, e falava um poema lá e destrinchava o poema como aquilo se aplicava na vida das pessoas.
Isso foi um projeto interessante, instigante, usando um instrumento de Estado que pode ser criticável, que é a Lei Rouanet, bem utilizado, sem corrupção, de uma maneira limpa, para levar a cultura e esclarecimento da própria realidade para a população através da arte. Então, quando eu falo de uma atuação dentro do universo cultural, é nesse sentido. As duas maiores pautas que eu tenho como vereador são cultura e educação. Exatamente para resgatar a possibilidade de um Brasil melhor. Desde a época do BBB, passando pelo meu comentário na Jovem Pan, pela minha atuação como palestrante da Lei Rouanet, até como jornalista do UOL, é sempre isso que eu quero. Eu quero melhorar, expandir a consciência das pessoas. Claro, não é pretensão minha abrir a consciência das pessoas, mas tentar dar o meu quinhão para melhorar a possibilidade de compreensão da realidade, para fazer aquilo que Santo Agostinho fala. Para você fazer o bem, você tem que compreender a realidade. Eu tento fazer com que as pessoas compreendam a realidade assim como eu tento compreender junto com elas, entendeu? E usando as estruturas ou da mídia de um programa que as pessoas achavam que era uma espécie de João Willis, depois se assustaram um pouco. Se assustaram mais depois do programa. Durante o programa eles continuaram. Eu era amigo de todos os produtores da Rede Globo. Todos. Metade deles me bloquearam. Cara, tinha gente do BBB que chorou quando o Lula ganhou. Diretor do BBB, diretora do BBB, que chorava no Instagram. Falei, de gente. Aí depois começaram a politizar o programa, levaram o programa para outro lado. Então, assim, mas dentro das circunstâncias que eu pude atuar, eu atuei. Não para fazer um movimento ideológico, mas para tentar melhorar a cultura. E melhorar a cultura não é uma questão pernóstica. Melhorar a cultura é melhorar a perspectiva e a compreensão da realidade brasileira. Eu acho que quando você ideologiza, você limita a possibilidade. Quando você expande, você traz um universo de alta cultura. E o que o Olavo disse, só para irritar o Bertioga, deixa eu citar. Um país sem uma alta cultura não tem possibilidade de desenvolvimento. Um país que não tem uma grande arte não tem possibilidade de desenvolvimento. Porque é um país que não se pensa, não tem espelho da própria alma. A República do Platão, que é um livro genial, por que é genial? Ele fala das duas coisas. A compreensão de um Estado bem organizado é a compreensão de uma alma bem organizada. Se você não tem uma psique, se você não tem uma pessoa que entende de música, que entende de filosofia, que percebe a realidade, que não estrutura suas emoções e seus instintos, você nunca vai ter uma república boa, você nunca vai ter um Estado bom. Quem faz um Estado bom são boas pessoas. Então a cultura altera e melhora as pessoas e, por conseguinte, altera e melhora o Estado. Se você tem uma péssima cultura, não há possibilidade de ter um bom Estado. Então, outra pergunta que você fez aí, a penúltima, né? Como é que você tem chance para melhorar o Brasil? Melhorando a cultura, primeiro. Também acho. Cultura, educação, também acho. Mas isso, na minha visão, passa por uma economia mais forte, né? E a economia mais forte é cultura também. Você tem que tirar o esquerdismo do poder. A questão é essa. É com ele. É esse podcast, não se... São coisas que ele falou. Mentira, teu olho brilha, você concordou com tudo. Brilha, cara, tô de óculos. Concordou com tudo que eu falo. Mostra aqui, concordou, sim. Tava no hino com a cabecinha, o olho dele brilhava, isso mesmo. Isso aí você não vai ser preso, não, pode ficar tranquilo. Mas não me comprometa, Adrilles. Concordou. Eu adoro entrevistador que concorda tudo que eu falo. Eu não concordo. Sorri junto. Esse podcast não concorda necessariamente com tudo que foi falado. E aí, ô Boulos, concordou comigo, discordou de tudo que você falou? Não, o pior é que eu concordei com várias coisas que o Boulos falou também, tá? Eu sou... o demônio é assim, ele sabe ler as escrituras pra deturpar tudo e fazer com que você sorria com ele. Demônio aqui, o demônio! Gostou dessa resenha? Então olha só, pra ver ela completa, o link tá aqui embaixo na descrição e... não deixa de dar o like, deixa o joinha, não custa nada pra você e se inscreve no canal se você puder, tá bom? Você quer aprender a criar um podcast do zero? Eu criei o meu e vou ensinar tudo pra vocês, os materiais, os equipamentos, como chamar as pessoas, como entrevistar, como fazer uma boa entrevista, como buscar o corte, como fazer uma thumb boa, um título legal. Cola aqui, também tem o link na descrição, vocês vão cair no nosso grupo de WhatsApp e lá a gente vai tirar todas as dúvidas pra vocês, né, terem essas aulas comigo. Serão 5 aulas, cada uma de 1 hora, eu e você, não é gravado, é ao vivo, tá bom?